Olá, turminha. Hoje a nossa aula de matemática será sobre medidas de massa. Iremos continuar a nossa aula. Espero que vocês tenham assistido a nossa última aula, falando sobre medidas de massa. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tonelada, quilograma e grama, certo? E a gente entender que o grama, representado pela letrinha G, o quilograma, kg, e a tonelada, representada pela letra T, é a unidade de medida usada para medir a grandeza chamada de massa, certo? E a gente sabe relacionar também que 1 quilograma equivale a aproximadamente 1.000 gramas, 1 tonelada equivale a aproximadamente 1.000 quilos e 1 grama, aproximadamente 1 grama. Eu sei que vocês utilizam também essas unidades no dia a dia de vocês, certo? E espero também que vocês já tenham ouvido isso aí falando também sobre essas três unidades, tonelada, quilograma e grama, certo? Aqui a gente temos um exemplo. Qual é a unidade mais adequada para medir a massa em cada caso aqui? Será que vocês utilizam a tonelada, o quilograma ou a grama? Para saber a massa corporal de um gato, para saber a massa corporal também de uma criança, da baleia, de um trator, de um lápis e de uma fatia de torta. Então, esses nossos exemplos aí, será qual unidade adequada vocês irão utilizar para representar essa massa, certo? Aí vejam só. Aí, claro, que a gente ia observar que o gato e a criança, a gente ia representar por quilograma, certo? O trator e a baleia, a gente ia representar por toneladas, e o lápis e a fatia de bolo a gente ia representar por grama. A gente poderia associar também, observar que as medidas maiores, como a tonelada, quilogramas, são chamadas de múltiplos, né? E as medidas menores, como a grama mesmo, são unidades menores que o grama, certo? A gente tem aqui uma tabelinha para a gente observar as medidas de massa e vocês verificar também. Claro, entendendo que a unidade fundamental das medidas de massa é a grama, a gente saber que os múltiplos são as medidas maiores que o grama. A gente tem como, por exemplo, o quilograma equivalendo a 1.000 gramas. A gente tem hectograma, que equivale aproximadamente a 100 gramas. E o decagrama, que a gente sabe que representa 10 gramas. Esses são as medidas maiores que o grama, certo? E as medidas menores que o grama, a gente chama de submúltiplos. E quem são elas? Por exemplo, a decigrama, a gente é representada, uma decicama representa aproximadamente um décimo. A centigrama, a gente sabe que representa aproximadamente um centésimo. E a miligrama, a gente sabe que representa aproximadamente um milésimo, certo, da grama. Então, espero que vocês estejam acompanhando direitinho aí, entender as medidas maiores que o grama a gente vai associar como sendo as medidas maiores que o grama e representando pelos múltiplos, e as medidas menores que o grama a gente vai representar como submúltiplos, certo? Mas, professor, a gente utiliza isso no nosso dia a dia? Claro, vocês utilizam isso no dia a dia de vocês. Às vezes, quando vocês estão ao mercado comprando alguns produtos, vocês verificam a embalagem lá, onde está no rótulo lá, se é quilo, se é gramas, e vocês conseguem enxergar isso, certo? Aqui a gente vai começar com treinar um pouquinho com um exemplo aqui, certo? A gente tem assim, em um dia, Margarida foi a uma padaria e comprou um bolo de 500 gramas, um pão de 700 gramas e 800 gramas de queijo, certo? Neste dia, quantos quilogramas de produtos Margarida comprou no total nessa padaria? Primeira coisa, a gente percebe nessa situação, problema aqui que a gente tem, a gente saber que os exemplos aí estão em gramas, certo? E as nossas alternativas da nossa questão aqui, ele está em quê? Em quilo. Mas não é nada de novidade para vocês, que vocês já sabem que 1 quilo tem aproximadamente o quê? 1.000 gramas, certo? Então, veja só que aqui na nossa situação problema, a gente tem as informações, não é isso? A gente tem que ela comprou
um bolo de 500 gramas, a gente percebe também que ela comprou um pão de 700 gramas e também 800 gramas de queijo. E como que a gente encontra a nossa resposta do nosso probleminha aí? Primeira coisa, a gente vai adicionar. Lembra quando a gente estava falando também sobre a operação de adição? A gente vai adicionar esses valores para a gente chegar à nossa resposta, não é isso? Então, a gente vai perceber o quê? A gente, quando organizar aí as unidades, abaixo das unidades, dezena abaixo da dezena e centena abaixo da centena, porque nossos exemplos aí está até a ordem de grandeza até a centena. Então, quando a gente adicionar, zero adicionado a zero vai ser zero, zero adicionado a zero vai ser zero. Quando a gente pegar 8 adicionado a 7 vai ser 15, 15 adicionado a 5 vai dar 20. Aproximadamente a gente vai encontrar aí, quando a gente somar todas essas gramas aí, a gente vai encontrar 2.000 gramas. Só que você já sabe que 1 quilo tem 1.000 gramas, então se foi 2.000 gramas, a gente já tem que saber associar que será aproximadamente o quê? 2 quilos. Professor, porque não poderia ser 2.000, ó, o nosso exemplo aí tem a letra A, 2 quilos, a letra B, 20 quilos, a letra C, 200 quilos e a letra D, 2.000 quilos. Então, a gente tem que ter o cuidado quando a gente lê o nosso probleminha para a gente não errar, certo, turminha? Porque o que acontece? Muitas vezes a gente está lendo uma situação problema e a gente organiza o nosso cálculo e no final a gente consegue marcar a alternativa errada, certo? Então veja só, no nosso próximo exemplo aqui, a gente tem aqui, Dona Maria quer fazer uma receita de bolo. Ela precisa de 1 quilo de farinha de trigo. Ao retirar o pacote do armário, ela percebe que tem apenas 325 gramas de farinha. A quantidade de gramas de farinha necessária para completar a receita é. Nesse caso aí, a gente percebe uma situação bem diferente também, né? Isso, turminha? Porque no nosso probleminha, ele diz ali 1 quilo, mas a gente volta novamente a revisar. 1 quilo você sabe quantas gramas tem, certo? Aí o que acontece? Só que ela, na situação dela, ela precisa fazer essa receita e ela verificou que tem, a embalagem tem apenas 325 gramas, não é isso? E ele diz aí, a quantidade de gramas de farinha necessária para completar a receita é. Quando a gente tem uma situação dessa, a gente tem que entender que 1 quilo vai ser 1.000 gramas, a gente vai ter que retirar de quê? De 325 gramas, certo? Que nem a gente organizou aí. Só que nesse ponto agora, a gente observa que a gente não vai trabalhar mais uma operação de adição. Nesse contexto desse problema aí, a gente vai trabalhar uma operação de subtração. A gente também já falou em aulas anteriores sobre o que vem ser a operação de subtração, certo, turminha? Aí veja, só que quando a gente organizar aqui unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena e unidade de milhar abaixo de unidade de milhar, a gente percebe que no nosso exemplo aí, o zero a gente não vai conseguir emprestar 5. Aí a gente vai pedir uma dezena emprestada, certo? Aí a gente começa lá da unidade de milhar. A gente vai fazendo os nossos empréstimos aí até a gente organizar. Então, no nosso primeiro exemplo aí, sempre da direita para a esquerda, a gente vai verificar que ficou agora não só zero, agora temos uma dezena. Uma dezena que vai tirar 5 unidades, a gente vai ficar com aproximadamente 5, né? Quando a gente pega aí o 9 e vai tirar 2 unidades, que é 9 unidades, vai tirar 2 unidades, a gente vai ficar com 7. E o 9, quando a gente tirar 3 unidades, a gente vai ficar com 6. Ô professor, e o 0 a gente vai abaixar. Então, logo a gente percebe que a gente encontrou quantas gramas aí? Aproximadamente 675 gramas, certo? Tendo como nossa resposta aí a letra B, certo? Aí veja, mas professor, uma situação, um problema dessa simples, vocês precisam ter o cuidado quando vocês lerem aí direitinho para não errar essa questão, certo? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Espero vocês no nosso próximo encontro.